Olá, amigos, amigas que nos acompanham em nosso canal no YouTube, onde nós sempre estamos aqui falando do direito previdenciário, atualizando com novas notícias, novas decisões, certo? É tanto que em nossa última atualização nós falamos sobre as últimas notícias sobre a revisão da vida toda. Hoje nós estaremos atualizando para todos vocês, falando sobre o Setembro Amarelo, em que o INSS ele vem oferecer benefícios para as pessoas que têm o transtorno de ansiedade e de depressão. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que nos acompanham que, se ainda não fizeram a sua inscrição em nosso canal, que façam, nos ajudem fazendo a sua inscrição, deixando ali um likezinho, fazendo comentários. Nós ficaríamos muito agradecidos se assim o agissem e nos ajudassem a dar continuidade ao canal. Bom, iniciando, nós devemos lembrar que desde 2014 ocorre anualmente a campanha do Setembro Amarelo. Nesta campanha ela vem a promover a conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde mental. Nessa perspectiva, certo, da campanha, o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, ele resolveu ajudar nesta campanha, divulgando que os segurados do órgão diagnosticados com ansiedade ou depressão podem solicitar o auxílio-doença. O benefício que nesta campanha pretende atender aos beneficiados do INSS é o auxílio-doença por transtorno mental, estendendo aí aos que sofrem de depressão e ansiedade. Em nota publicada pela plataforma do próprio INSS, que é o gov.br, o INSS ele divulgou que é possível conseguir auxílio-doença por problemas psiquiátricos e que a depressão e a ansiedade dá direito ao auxílio de doença. Este benefício ele é regulamentado pela Lei 8.203 de 91 e o INSS garante que pessoas que enfrentam problemas com a depressão e com a ansiedade e até com transtornos similares que precisarem se afastar do seu trabalho por este motivo, podem sim solicitar o auxílio-doença, que será concedido pelo INSS. No caso de quem trabalha com carteira assinada, a depender das condições do funcionário, é possível até mesmo receber benefícios por incapacidade. E essa doença, ela podem ser causadas pela alta pressão no ambiente de trabalho, em ambientes não saudáveis, para desempenhar ali as suas atividades diárias, né? Bom, para se conseguir o referido benefício, o titular ele deve estar incapacitado para o trabalho ou a sua atividade, aquela atividade que exerce, por mais de 15 dias consecutivos. E isso deve ser comprovado através de atestados médicos. Também é necessário que o trabalhador ele tenha contribuído para a Previdência Social no mínimo nos últimos 12 meses, ou seja, um ano, antes do período da incapacidade. Tá? Importante se faz informar que para a comprovação da condição da saúde do segurado deve ser comprovada durante o procedimento de perícia médica para poder ter esse direito ao benefício. E para se conseguir o benefício, o beneficiário deve acessar ali o meu INSS, utilizando seus dados cadastrais, ou criar um cadastro e
e assim criar uma senha para você iniciar este processo. Para que você faça isso, você tem que clicar ali nas opções, benefício por incapacidade, né? Selecionar ali o tipo de perícia médica desejada e vai seguindo ali as orientações, informando os dados solicitados e para concluir a primeira etapa da solicitação. Ou seja, para que você possa concluir a primeira etapa da solicitação, deve preencher todos esses requisitos. O interesse pode pedir a análise por meio da perícia médica ou até a análise documental. E no caso de que tenha atestado médico, laudos, relatórios médicos, esses devem ter os seguintes detalhes nesses documentos, né? O nome do titular, um documento legível sem rasura, data da emissão do documento que não pode ser superior a 90 dias, da data do pedido do auxílio, tá? Data de início do repouso e prazo estimado para aquele repouso, informações sobre a doença, assim como a classificação internacional da doença, que é o CID, além da assinatura do profissional médico e carimbo com identificação que possua registro do Conselho Regional de Medicina, CRM, ou até Conselho Regional de Odontologia, o CRO, ou até o registro no Ministério da Saúde, que é o RMS. E este registro pode ser eletrônico, respeitando as regras da legislação vigente. Lembrando que todos esses documentos anexados também eles serão analisados por um perito médico do INSS para poder comprovar o direito do cidadão ao benefício. Caso se comprove que a pessoa está incapacitada para o trabalho, ela pode ter o direito ao auxílio-doença e solicitar do INSS um afastamento de 15 a 60 dias. Quanto à duração desse benefício, essa duração ela é definida no momento da sua concessão. No entanto, caso seja necessário haver prolongamento do recebimento do seguro, o beneficiário pode solicitar uma prorrogação no término desses 60 dias. No caso de que se comprove que a pessoa está incapacitada para trabalhar, ela pode ter o direito ao auxílio-doença e solicitar esse afastamento, né? No caso de pedir de prorrogação do auxílio do INSS, auxílio-doença do INSS, são analisadas algumas possibilidades. A continuação, isso para o caso de pedir de prorrogação, certo? Para que se prorrogue o auxílio, né? Você já tem o auxílio e vai pedir para que seja prorrogado. Portanto, esta prorrogação obedece a algumas análises, tá? Para que haja essa possibilidade. Ou seja, a continuação do benefício por incapacidade temporária, possível conversão do benefício para uma aposentadoria por incapacidade permanente, que é a chamada aposentadoria por invalidez, a concessão de auxílio acidente, na concessão do auxílio acidente, caso o segurado tenha sofrido acidente, que apresentar sequelas permanentes que diminua sua capacidade laboral, e no caso da solicitação de prorrogação, este pode ser solicitado pelo próprio titular do benefício nos últimos 15 dias do auxílio doença, utilizando ali o meu INSS ou até mesmo o número 135, que é do INSS. Não podemos esquecer que a qualidade de vida e no trabalho, ela pode ser sim afetada por esse diagnóstico. Portanto, importante se faz falar e lembrar que esses sintomas de ansiedade e depressão, certo? Podem ser consequência do dia a dia de sua vida ou até mesmo no trabalho. Porque a ansiedade no trabalho é uma situação pela qual diversos brasileiros sofrem, é a que mais ocorre, uma vez que no Brasil ele é um país
que se diagnosticou como o mais ansioso do mundo, segundo os dados da OMS. E segundo esses dados, elas nos mostram que há cerca de 18,7 milhões de pessoas que possuem distúrbios de ansiedade em nosso país, o que vai equivaler aí quase 10% da população total, tá? Ou seja, 9,3% de acordo com dados da OMS. E que tal sintoma? Ele tem como ponto-chave a condição mental da pessoa, que além de prejudicar a qualidade de vida das pessoas, pode também promover prejuízos financeiros e organizacionais às empresas nas quais essas pessoas trabalham. E por esta razão é que se diz extrema ser a importância que os recursos humanos das empresas, das organizações, se conscientizem sobre o assunto e implementem ações capazes de promover segurança psicológica ao ambiente do trabalho, através de treinamentos daquelas lideranças de maneiras adequadas, que construa esse RNH para que seja consciente que a pessoa seja consciente e compreensivo do seu trabalho, promovendo ali programas de bem-estar, valorizando os colaboradores, oferecendo benefícios de saúde por completo. Tudo isso são importantes que os RHs façam. E além de que, tendo em vista que antes de qualquer coisa, é importante que a gente também possa entender, tá, o que é uma ansiedade. Tá? Não basta apenas o RH promover essas ações. Também nós temos que entender o que é ansiedade. Por esta razão, eu vou aqui dissecar um pouco sobre ansiedade para vocês. A ansiedade é um sentimento natural de qualquer pessoa, que vai colocar a pessoa em um estado de alerta diante de determinadas situações desconhecidas, de exploração, ou tensas situações de exploração, ou que elas sejam tensas, além de uma leve ansiedade antes de uma data especial. Isso é comum em todos nós. Por exemplo, de uma entrevista ou algo do tipo. Isto porque isso é totalmente comum e orgânico na pessoa. O problema é quando essa sensação toma proporções incontroláveis e se torna aí então recorrente. Ora, a experiência constante de preocupação é excessiva, inquietação, falta de concentração, entre outros sintomas, são características e caracterizam o transtorno de ansiedade. A partir desse nível de gravidade, o sentimento da pessoa se torna deturpado. Há ali um distúrbio e passa a atrapalhar a qualidade de vida da pessoa e até o próprio trabalho, aonde ele exerce a sua atividade. Tanto tarefas pessoais quanto profissionais passam a ser muito mais difíceis de se executar por essas razões. Logo, é comum que pessoas ansiosas enfrentem dificuldades durante suas rotinas de casa, de trabalho, etc. O que vem fazer aí, trazendo uma necessidade, no caso de empregado, da empresa ter o compromisso de promover um ambiente psicologicamente seguro àquele seu colaborador. Por esta razão, a gestão de pessoas, elas se tornam essencial e pode ajudar a tratar e prevenir, além de tratar a ansiedade no trabalho,
da forma mais eficiente. Porque é comum experimentar, as pessoas experimentarem sentimento de preocupação, dar aquele frio na barriga, durante alguns momentos do expediente, em que ocorra ali uma pressão, alguma coisa desse tipo. E, como já nós explicamos acima, esta sensação ela se manifesta em situações de exposição, o que pode ser recorrente em algumas organizações, devido reuniões, por exemplo, devido chamamento de atenção, por exemplo. Tudo isso é recorrente em empresas, né? No entanto, há empresas que colocam os seus colaboradores frente a cenários de tensos, inesperados, interessantes e até desconfortáveis com frequência. Isto é a receita para que o sentimento passe a ser um distúrbio mental. Inúmeros fatores podem ser responsáveis pelo estresse e pela ansiedade no trabalho. Eles variam de acordo com o perfil e o estado da saúde mental de cada pessoa. Em geral, tudo isso é causador sobre os seguintes aspectos. Vejamos: sobrecarga de trabalho, pressão por resultados, metas irrealistas, prazos extremamente curtos, comunicação agressiva e inadequada, excesso de horas de trabalho e até a desvalorização do colaborador. Tudo isso deve ser prevenido para que não ocorra esse tipo de sintoma. E esses são problemas que merecem mais atenção das empresas. Essas questões, elas podem explicar muitos fatores que já mencionamos. Uma vez que a falta de empatia, ela pode colocar colaboradores em situações preocupantes. Além disso, além desses casos que já tratamos aí da ansiedade no trabalho, esse cenário ele pode contribuir também para outras doenças ocupacionais que podem causar a incapacitação para o trabalho e representar grandes perdas para as empresas, até com esta síndrome de burnout, que é essa síndrome de burnout, nada mais é do que o esgotamento profissional, que é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse, esgotamento físico, que vem a resultar de situações do trabalho desgastante, que demandam muito da competitividade ou da responsabilidade. Ora, os sintomas da ansiedade no trabalho, eles se manifestam em forma de reações psicológicas e físicas. Não é só o psicológico, é o físico também. Os físicos convencionais causados pelo distúrbio. Os mais comuns são os seguintes. Vejamos. Dificuldade para se concentrar é um distúrbio físico. Preocupação e medo excessivo é um distúrbio físico. Pensamentos negativos e incontroláveis, insônias, inquietação, dificuldade para respirar, coração acelerado, náuseas, boca seca, suor excessivo, fadiga constante. Todos esses sintomas requerem cuidados. Para se ter uma ideia de quantas pessoas experimentam esses sintomas no trabalho, vamos ver alguns dados de estudos conduzidos por um determinado instituto, que é o Happiness Business School. Ele diz lá que 48% dos profissionais brasileiros se sentem ansiosos no trabalho um dia da semana, mas conseguem relaxar no final de semana. 27% ficam ansiosos
em quase todos os dias, incluindo os finais de semana. 22% eles têm ansiedade em poucos dias, algumas vezes no final de semana. Só apenas 3% nunca se sente ansioso em relação ao trabalho. Mais uma vez, se diz que é importante ressaltar que o sentimento de ansiedade é natural, comum e não atrapalha no trabalho. Sentir um leve nervosismo antes de uma reunião não significa que você irá conduzi-la de forma ruim. No entanto, o transtorno da ansiedade, que apresenta sintomas intensos e persistentes, pode sim trazer dificuldades durante o expediente, afetar a vida da pessoa em geral. Qualquer um pode ser afetado, especialmente aquelas reações psicológicas, como a preocupação excessiva, dificuldade de concentração e inquietação. Isto pode ser extremamente prejudicial, em que elas não são capazes de reduzir a produtividade de maneira significativa, mas prejudica de tal maneira a pessoa que a gente vai sentir os efeitos depois. Outros efeitos que os sintomas intensos e recorrentes podem causar no trabalho são a queda de qualidade das entregas, deterioração das relações com os próprios colegas de trabalho, medo de inovar e tornar ali um risco, tomar um risco, né? Redução da confiança no trabalho, sentimento de que não faz diferença para a equipe. Ora, todos os gestores, eles deveriam ter em mente que promover ações capazes de melhorar o bem-estar e a qualidade de vida dos seus colaboradores não vai depender deles, mas sim de eles já estarem ansiosos ou sofrendo com outros distúrbios. No entanto, é interesse mapear a saúde mental de todos os colaboradores para desenvolver práticas mais assertivas e que a maneira mais adequada de se realizar esse mapeamento é por meio de uma pesquisa de clima dentro da empresa, do clima organizacional da empresa. Este sim, fazendo-se esta pesquisa, se vai detectar quem tem esses problemas. Ora, como ficou evidenciado sobre a ansiedade no trabalho, que detectamos que é uma das causas em que, principalmente por descuidos em relação ao equilíbrio e bem-estar do outro, isto é, considerado por muitos profissionais um problema de falta de empatia. Tá? O importante é se saber que todos os líderes passem por um treinamento de gestão pessoal antes de assumir a sua posição. Uma capacitação bem feita e adequada, ela irá ensinar a extrair uma boa performance dos colaboradores sem afetar o bem-estar deles. Aliás, a ideia é que no processo de escolha de uma liderança ocorra uma análise para se ver se a pessoa sabe gerir, se ela sabe administrar e gerir ali as empatias dos outros, a comunicação adequada, a escuta ativa e equilíbrio, tendo em vista que os programas de bem-estar são iniciativas elaboradas pelos RHs, os recursos humanos das empresas, que incentivam a valorização da qualidade de vida
entre os colaboradores e que ele pode ser posto em prática com o oferecimento de benefícios, como academia, iogas, meditação, etc. Por exemplo. Também é interessante que haja campanhas internas e periódicas para que os seus funcionários, seus colaboradores, eles realmente usem os benefícios com o reforço constante das campanhas. É possível, com esse reforço das campanhas, incentivá-los a incluir essa prática em suas rotinas diárias. Todo e qualquer empresário que se preze, ele não pode nunca se esquecer de valorizar seus colaboradores. Relembrando que seus colaboradores, eles sim são importantes para a empresa. Essa ideia é uma boa maneira de se evitar a ansiedade no trabalho, causado pelo sentimento de indiferença na equipe. Isso pode ser feito oferecendo feedbacks, dando agrados, etc. Acima de tudo, é preciso construir uma cultura organizacional baseada em feedbacks e valorização de cada pessoa, de cada colaborador. Mas, uma vez, as lideranças são cruciais, visto que elas são as responsáveis por implementar esses modelos de cultura na prática. De qualquer forma, enviar presentes, mensagens aos seus colaboradores com alguma frequência, como por aniversário, etc. E isto é um bom complemento para relembrá-lo da sua importância para a empresa. O ideal é que o funcionário, o seu colaborador, ele consulte um especialista, que pode ser até um psicólogo ou um psiquiatra, para avaliar a sua condição e instruir aquele médico qual é a melhor forma de tratamento. Caso se comprove que a pessoa está incapacitada para o trabalho, ela pode sim agora ter o direito ao auxílio de doença e solicitar do INSS um afastamento de 15 a 60 dias. Porém, no caso de demissão de um colaborador com qualquer tipo de doença ou transtorno mental, não é uma prática legal e pode até mesmo significar um risco de processo trabalhista para as empresas, principalmente se comprovando que a organização ou empresa, ela foi a causa daquele transtorno. Então, no caso da ansiedade, incapacitar o colaborador, a conduta deve ser de afastamento do trabalho. De acordo com as leis trabalhistas, a empresa deve arcar com os 15 primeiros dias dessa ausência e a partir do 16º dia, se este funcionário ainda precisar, certo? Ele pode continuar afastado e aí ele deverá ser encaminhado ao INSS. Vamos ficar por aqui para não ficar cansativo. Esperamos ter contribuído com todos vocês e nos comprometemos em breve estar postando novas atualizações, novas conversas para que vocês possam ter uma dimensão do que está se alterando no INSS e de alguma coisa importante para todos nós que somos aposentados e pensionistas. Obrigado a todos e um forte abraço.